Se eu te dissesse que existe um marcador de risco cardíaco muito mais ignorado que o colesterol, e que ele pode estar silenciosamente aumentando suas chances de infarto, AVC e até declínio cognitivo, você pediria esse exame amanhã? Pois é, e o detalhe é, quase nenhum médico solicita de rotina. Hoje eu vou te mostrar qual é esse marcador, por que ele importa tanto e o que realmente dá para fazer a respeito. Quando a gente fala em risco cardiovascular, a maioria das pessoas pensa automaticamente em colesterol. E sim, ele importa, mas não da forma simplificada que normalmente é apresentada. Colesterol total isolado praticamente não diz muita coisa sobre risco cardíaco. O que realmente chama a atenção na literatura moderna é a inflamação crônica de baixo grau. Aquela inflamação silenciosa, que não dói, não aparece, mas vai danificando vasos por dentro. Existem alguns marcadores de inflamação que podem ser vistos no exame de sangue. O PCR, proteína C reativa, é um deles. HDL baixo pode sugerir inflamação. Relações como HDL com triglicerídeos podem dar pistas importantes. Até o tamanho das partículas de LDL pode indicar estresse oxidativo quando ficam menores e mais densas. Só que tem um marcador que é ainda menos lembrado, e é aqui que você precisa prestar atenção. Ele se chama homocisteína. Guarda esse nome porque ele pode mudar a forma como você enxerga risco cardiovascular. A homocisteína é uma substância naturalmente produzida no corpo. Ela surge quando você consome proteína, mais especificamente um aminoácido chamado metionina. Esse processo é normal. O problema não é produzir homocisteína. O problema é quando ela começa a se acumular. E quando ela se acumula, a associação com problemas sérios começa a aparecer. Inflamação dos vasos, maior risco de doença cardíaca, AVC, declínio cognitivo, alguns casos de infertilidade, abortos recorrentes e até relação com perda óssea. Não significa que ela seja a única causa, mas níveis elevados são consistentemente associados a maior risco. Agora vem a parte importante. Seu corpo tem 3 caminhos principais para lidar com a homocisteína. O primeiro é reciclá-la de volta para a metionina. O segundo é convertê-la em cisteína, que é essencial para produzir glutationa, um dos antioxidantes mais importantes do corpo. E o terceiro é eliminá-la pelos rins. Se esses caminhos funcionam bem, tá tudo certo. Se eles falharem, a homocisteína sobe. E por que eles falhariam? Primeiro fator, genética. Existe um gene chamado MTHFR, responsável por produzir uma enzima que ajuda nesse processo de reciclagem. Algumas pessoas têm variações nesse gene que reduzem a eficiência da conversão. Estima-se que uma parcela significativa da população tenha alguma variação, seja uma cópia alterada ou as duas. Mas atenção! Ter a variação não significa automaticamente que você terá homocisteína alta. Significa apenas maior tendência. O que realmente importa é o nível real no exame. E aqui entra um ponto prático. É mais útil medir a homocisteína no sangue do que apenas testar o gene, porque o exame mostra como seu corpo está funcionando naquele momento. Em muitos laboratórios, valores acima de 15 são considerados elevados e já entram como risco aumentado. Entre 10 e 15 ainda é considerado alto, mesmo que nem sempre seja destacado no laudo. Entre 7 e 10 é limítrofe. Muitos profissionais que trabalham com medicina funcional consideram algo entre 5 e 7 como faixa ideal. Percebe a diferença? Às vezes o exame está normal no papel, mas não está ideal. E se você está achando isso relevante até aqui, já aproveita para se inscrever no canal, porque a maioria das pessoas só descobre essas coisas depois que já teve um susto, e eu não quero que você seja pego de surpresa. Agora, genética não é tudo. Nutrientes fazem enorme diferença. Para transformar homocisteína corretamente, o corpo precisa de vitaminas específicas, B2, B6, B9, folato e B12. E não é qualquer forma. As formas ativas costumam ser mais biodisponíveis, como riboflavina 5-fosfato, piridoxal 5-fosfato, metilcobalamina e 5-MTF, no caso do folato. Se houver deficiência dessas vitaminas, a homocisteína pode subir mesmo sem alteração genética. Mas não para por aí.
O fígado é peça central nesse processo. Se existe esteatose hepática, resistência à insulina ou sobrecarga metabólica, a capacidade de conversão diminui. Os rins também entram na equação. Se a função renal cai, a eliminação da homocisteína fica prejudicada e os níveis podem aumentar bastante. Excesso de álcool também pesa, porque sobrecarrega o fígado. Alguns medicamentos, como metformina, inibidores de bomba de prótons e antiácidos, podem interferir na absorção de nutrientes importantes. Dietas veganas, se não houver atenção adequada à B12, também podem favorecer elevação. E agora, presta atenção nesse detalhe importante. Proteína não é vilã. A metionina é essencial. Ela participa da produção de glutationa, detoxificação hepática, construção muscular. O problema não é consumir proteína. O problema é excesso associado à deficiência nutricional e desbalanceamento metabólico. Em pessoas que consomem quantidades muito elevadas de proteínas extremamente magras e fazem suplementações exageradas sem equilíbrio nutricional, pode haver impacto, mas numa alimentação equilibrada com variedade e densidade nutricional adequada, isso raramente é o único fator. Agora vamos para a parte prática. Como o corpo reduz a homocisteína? Existem dois grandes caminhos metabólicos: remetilação e transsulfuração. Nomes técnicos, mas o que importa é que cada um depende de nutrientes específicos. Na remetilação, entram principalmente 5-MTHF, vitamina B12, B2 e betaína. Na transsulfuração, entram B6, N-acetilcisteína e L-serina. Estudos mostram que cada um desses nutrientes pode reduzir níveis de homocisteína quando há deficiência, mas o efeito ideal acontece quando o conjunto está equilibrado. Outro ponto crucial: diferença entre ácido fólico e folato ativo. Ácido fólico é forma sintética, ele precisa ser convertido pelo corpo. Pessoas com variação no MTHFR podem ter dificuldade nessa conversão. Além disso, excesso de ácido fólico não metabolizado pode competir com receptores e não é desejável. Já o 5-MTHF é forma ativa, pronta para uso. Isso não significa sair suplementando sem orientação. Significa entender que qualidade e forma importam. E aqui vai algo que pouca gente comenta. Muitos alimentos processados são fortificados com ácido fólico sintético, farinhas refinadas, pães industrializados, cereais. Isso pode contribuir para a ingestão elevada da forma sintética, especialmente em dietas ricas em ultraprocessados. Por isso que a alimentação de base natural, variedade de vegetais, proteínas equilibradas e avaliação individualizada fazem diferença. Se você nunca dosou homocisteína, talvez valha conversar com seu médico. Não é um exame exótico, é simples e pode revelar algo que o colesterol sozinho não mostra. Agora me responde uma coisa: você já fez esse exame? Seu médico já comentou sobre homocisteína com você? Ou você sempre ouviu apenas sobre colesterol total? Se esse conteúdo abriu sua visão, deixa seu like, porque quanto mais pessoas entenderem que risco cardiovascular vai muito além do colesterol isolado, menos gente vai ser surpreendida lá na frente. Resumindo, homocisteína é um marcador associado a risco cardiovascular e inflamação. Níveis ideais tendem a ser mais baixos do que muitos consideram normais. Genética influencia, mas nutrição, fígado, rins, álcool e medicamentos também. E antes de qualquer intervenção, o primeiro passo é medir. Agora eu quero saber de você. Se amanhã seu exame viesse com homocisteína acima de 12, você mudaria algo na sua rotina ou esperaria dar problema para agir?